Então, boa noite, né? Nós estamos iniciando essa live sobre a assistência social, né? A política de assistência social e o terceiro setor, né? Todos nós aqui estamos em quatro, né? Eu, Rodrigo, a Cláudia, a Edilene, a Rosana. Nós vamos dividir um pouco a nossa fala, né? Cada um vai abordar uma temática. E antes eu vou me apresentar, né? Eu sou Rodrigo, né? Eu sou um homem, eu tenho 54 anos, tenho cabelo negro, mas com algumas mechas brancas, também a barba branca, cavanhaque, barba branca. Sou branco, mas de pele morena, tô de camisa preta e atrás tem um armário claro, né? Então, um pouco a minha fala inicial aqui, né, primeiro, assim, colocando claro que, e ao final da minha fala eu vou definir um pouco, vou detalhar um pouco algumas propostas aí do movimento Cardume no campo da assistência social, da política de assistência social e do terceiro setor, né? Mas, assim, de cara, eu acho que é importante eu estou enfatizando, né, que, na verdade, o que a gente está buscando é o papel do vereador na questão da fiscalização, né, e também como um facilitador das pautas, da articulação, tanto da assistência social quanto do terceiro setor, né? Então, isso é a essência, né? O fortalecimento da política de assistência social, nessa lógica do papel do vereador de fiscalizar o executivo, e também na lógica de articular a sociedade civil, né? Articular os atores da política de assistência social para fortalecimento, tanto desse campo do terceiro setor, quanto da assistência social. Nós vemos com muita necessidade um aprimoramento dessa política, né? Principalmente, assim, num país tão desigual quanto o nosso, nós percebemos com clareza que é necessário o fortalecimento dessa política, que é uma política de efetivação de direito humano social, né? O direito à assistência social é um direito humano social. Assistência social não é um assistencialismo, não é um favor, é um direito humano social que tem o foco da proteção social, né? A proteção social às pessoas, às famílias em situação de vulnerabilidade, em situação de risco social, né? Então, esse é o nosso foco. E dentro da política de assistência social, dentro da política municipal de assistência social, existe um papel muito forte da participação dentro dessa rede de proteção, que são as organizações do terceiro setor, né? Que a gente também busca o fortalecimento, não só as de assistência social. Hoje eu vou frisar mais as de assistência social, mas também a proposta é fortalecer todas as organizações. Sim, organizações sem fins lucrativos, a grande maioria é constituída como associações, né? Então, elas são associações que elas atuam dentro do campo das políticas públicas sociais, educação, saúde, cultura, meio ambiente e assistência social. E dentro da assistência social, elas têm um papel muito relevante dentro da rede, em parceria com a administração pública municipal, né? Então, é um pouco isso. E um pouco da questão de falar um pouco é a questão também de falar desse foco, né, da questão da proteção social, né? E o que é essa tal de proteção social, né? Ela é nessa lógica de direito social, né, de atenção à população. Na verdade, ela quer garantir as seguranças sociais, né? A gente vive em momentos de incerteza, de desproteção, de fragilidades, né? E assim como exemplo, que é o público-alvo, o vulnerável, o público em risco, né? Então a gente vive essas vulnerabilidades em função do quê? Em função da desvantagem pessoal resultante de deficiência, de uma exclusão decorrente de pobreza ou da falta de acesso às outras políticas, com relação à questão à precária, ou ausência ou à precária inclusão, inserção, né, no mercado ou no mundo do trabalho. Então, não tenho renda, tenho a dificuldade de renda. Na questão também dos ciclos de vida, né, a criança, o jovem, o idoso,
o próprio ciclo de vida, ele deixa a pessoa em situação mais vulnerável, inclusive a família que tem idosos, que tem crianças, elas também ficam nessa situação. E também na questão dos preconceitos, né? Dos preconceitos de raça, as pessoas que são estigmatizadas pela orientação sexual, então a questão da homofobia, a questão do preconceito racial, por etnia. Então, isso também gera vulnerabilidade. E a assistência social, ela atua dentro dessa lógica da proteção, e é isso que a gente está querendo fortalecer, e fortalecendo também as organizações que atuam dentro dessa rede, né? Também existem já pessoas que existem assim, não só estão vulneráveis, tem pessoas que são público da assistência que já estão em violação de direito, né? Então a gente vê a questão de crianças, adolescentes com maltratos, a gente vê também pessoas em situação de rua, né? Quantas pessoas em situação de ruas que já têm os direitos violados, né? Então, é uma atuação da assistência social também muito importante, na questão de trabalho infantil, a questão de pessoas com problemas, né, de substância psicoativas, né? Então, tem várias situações que já houve a violação de direitos, e essa é uma articulação, né? Então, assim, um pouco das experiências, eu tenho uma experiência tanto na questão do terceiro setor, eu atuo dentro há muitos anos nas organizações, atuo também, já atuei em conselho de assistência social também, muito na minha vida, e também tive até exerci cargos de gestão também, né? Na verdade, atuei na gestão da política de habitação, passei de uma forma muito temporária da gestão da política de assistência social e trabalhei também ao marco regulatório, essa relação de parceria entre a administração pública e as entidades. Então, essa é um pouco da experiência. E, principalmente, a experiência do Conselho Municipal de Assistência Social me fez fazer o meu doutorado em serviço social, né? Então, isso me iluminou a minha função de conselheiro no Conselho de Assistência Social, caminhou para isso, né? Então, assim, falando um pouco das nossas propostas, né, que a gente um pouco mais concreto aí, para também não ser muito longo na minha fala, porque temos pessoas aí com uma grande experiência aí que vão nos ajudar muito nessa questão. Então, assim, a proposta do Cardume é a questão de realmente voltar a uma função muito clara do Poder Legislativo, que é fiscalizar a questão do Poder Executivo, mas uma fiscalização em diálogo, uma fiscalização proativa. Não é alguma coisa em função de um aprimoramento da política de assistência social, né? Que ela seja mais inclusiva, que ela tenha mais projetos, que ela tenha mais dinheiro, né? Então, é nessa lógica. Então, nessa lógica da fiscalização e também como um elemento de levantar as pautas do terceiro setor e da assistência social, escutando a sociedade, escutando os servidores públicos, escutando quem atua a rede socioassistencial, para quê? Para aprimorar isso, né? Com várias possibilidades aí de diálogos e tal. E dentro dessa função de fiscalização e de articulação de pautas, que é o que a gente vê aí nesse caminho, a gente vê primeiro uma questão orçamentária, então, assim, a gente vê com uma necessidade de discutir melhor o orçamento da assistência social, né? E para isso, a gente tem que ver também um diagnóstico com mais detalhamento, então, ajudar a ter um diagnóstico mais claro, para ter um plano de assistência municipal de assistência social aprimorado, e através disso ver a necessidade da demanda, né, do público vulnerável, né, desse público que a gente conversou, a demanda da necessidade da proteção social, e dentro dessa demanda a gente também lutar por um orçamento maior da assistência que possa atender mais, né? A nível de proteção. Outro aspecto também da proteção social é a questão da transferência de renda também e a questão também dos benefícios, né? Benefícios e a transferência de renda. Na verdade, a assistência ela busca o acolhimento, o fortalecimento de vínculos,
a questão da renda e da sobrevivência, né? E sempre numa lógica de autonomia e da busca do reconhecimento da cidadania do usuário da política de assistência. Então, dentro das propostas é essa questão de trabalhar mais a questão do orçamento e do diagnóstico da política de assistência social. Também um outro foco que a gente vê é a questão de ser uma via de articulação com os conselhos de política, no caso de assistência social, e também nos de direito, da segurança alimentar, do idoso e da criança e adolescente, para também articular, escutar essa demanda e ser um elemento dentro do Poder Legislativo que escute essa demanda e que trabalhe em função dessa demanda para o aprimoramento da política de assistência social. E então, com a questão do controle da participação social, então esse é um ponto. E também outra questão, até para viabilizar a questão do orçamento, do diagnóstico, é também fazer também o monitoramento e a avaliação, né, do mapeamento, né, dos serviços, né, ver os serviços que tem, o que está excelente, o que precisa melhorar, o que precisa se aprimorar, que serviço que falta no município de Jundiaí para fazer a proteção social. Então, essa questão do mapeamento também, seja serviços prestados pelas próprias unidades públicas, né, sejam serviços através das parcerias com as organizações do terceiro setor que atuam na assistência social. E também, assim, então, nessa lógica, e também agora, saindo um pouco do terceiro setor da assistência social, é a questão também, levantar também as pautas das outras organizações do terceiro setor, as outras associações, né, a grande maioria são associações, que atuam na área de cultura, na área de educação, na área de meio ambiente, na área de saúde, para ver também as demandas dessas organizações e dos movimentos sociais também, para a gente também articular e ajudar nesse papel de articulador dentro do Poder Legislativo, da possibilidade de a gente criar espaços para o fortalecimento também do terceiro setor. Não só do terceiro setor que atua na assistência social, mas do terceiro setor como um todo. Então, um pouco essa questão, trabalhar a questão do diagnóstico, trabalhar a questão do orçamento, trabalhar a questão do mapeamento dos serviços, dos benefícios, trabalhar a dimensão também da articulação com os conselhos de políticas e direitos, né? E fortalecendo assim a política de assistência social e o terceiro setor. Então é um pouco esse o nosso caminho, né? É um caminho de muita diálogo, né? A gente luta, e todos nós temos uma militância de lutar por uma política de qualidade, por um atendimento do cidadão com qualidade nessa lógica de proteção social, né? Então, é a questão de lutar realmente por um aprimoramento da política, e a gente percebe que nesse cenário de pandemia, muitos vínculos estão rompidos ou estão necessários de proteção, necessários de atuação dentro da política de assistência social, né? Então, a gente percebe também a questão da renda, uma questão muito importante da sobrevivência, né, nessa dimensão, e a gente sabe que vai ser muito importante aí um próximo ano aí vai ser muito importante a atuação da assistência social. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. E agora eu vou passar a palavra para a Edilene, que tem uma experiência farta, é uma lutadora da política de assistência social, ela é uma servidora pública, tem um grande histórico de atuação, de luta para o fortalecimento da política municipal de assistência social. Então, eu passo agora a palavra aí para a Edilene, que é isso. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu quero me autodescrever. Eu me chamo Edilene Cardoso, sou mulher, tenho a pele morena, clara, né? Cabelos curtos. Eu uso óculos. Ao meu fundo, eu tenho uma parede branca com um emadeiramento atrás, né? Para vocês poderem se localizar aonde eu estou. Bom, Rodrigo, ele falou aí do meu caminhar, né? Eu sou psicóloga de formação, atuo na política de assistência social já há 20 anos, foram 8 anos de experiência na assistência social no município de São Paulo,
Depois eu transitei por duas organizações da sociedade civil e já estou há 10 anos como servidora pública da assistência social aqui no nosso município, Jundiaí. Aqui no município também já transitei por algumas áreas do trabalho na secretaria, né? E atualmente, acho que até em função disso, o convite do Cardume para minha participação, eu estou respondendo pela gestão das parcerias que a nossa unidade de gestão tem com o terceiro setor. Então, o meu trabalho cotidiano é de relação, né, direta com as organizações da sociedade civil aqui de Jundiaí, que mantém algum tipo de parceria, seja com recursos do Fundo Municipal da Assistência, ou com recursos do Conselho da Criança e do Adolescente, do Conselho do Idoso. Todas essas parcerias eu tenho aí com os colegas da unidade, que são os meus suplentes, fazendo a gestão, o acompanhamento, o monitoramento e toda essa interface que ela é técnica e também de controle fiscal desses recursos que são destinados ao terceiro setor. Bom, o Rodrigo tem uma experiência grande nessa participação do momento presente, que foi marcado aí pelo marco regulatório das organizações da sociedade civil, mas a gente precisa voltar um pouco na história, porque desde do Brasil colônia, a gente tem forte a intervenção das organizações sociais, né? Se a gente pegar lá a Santa Casa de Santos, por exemplo, é a instituição, é a organização social mais antiga em funcionamento no Brasil. Ela iniciou suas atividades em 1543. No Brasil colônia, o marco das ações, né, elas tinham um caráter mais de um ato religioso, né, porque geralmente promovido pelas igrejas, e também um caráter misericordioso, com financiamento, né, dos coronéis, dos ricos da sociedade do Brasil colônia. Aí a gente tinha uma leitura de que oferecer proteção social às pessoas tinha mais um caráter de um ato de bondade, né? E geralmente não estava ligado ao desenvolvimento dessas pessoas, mas a suprir necessidades básicas, né? Depois a gente vai para um outro período importante no Brasil também, que é a época que compreende entre 1820 até 1930, quando a gente vem para a fase de industrialização do Brasil, né? Nesse período, tanto o Estado como a Igreja se afastam dessas provisões de proteção social, né? E nos últimos anos das décadas aí do século XIX, a gente tem uma retomada de organizações sociais mais voltadas para profissionais de classe, que são as associações, e especialmente as associações abolicionistas. Aí a gente vem para a Nova República, já para 1930 até 1945, onde volta a ter de uma maneira muito forte a intervenção do Estado, porém com características muito populistas, né? E as intervenções de assistência social, elas tiveram, na época de 1942, um aparato muito forte. Foi quando foi criada a LBA, né, a Legião Brasileira de Assistência, que era operacionalizada aí com recursos públicos e também particulares. Era gerido pela primeira-dama, aqui nasce o primeiro danismo, né? E as ações, elas também ainda eram marcadas pelo caráter assistencialista e não pelo direito.
Quando a gente pula e dá um salto para os anos de 1964 até 1988, a gente vem para, novamente, um afastamento dessas organizações sociais impostas pela própria ditadura, né, pelo regime que o Brasil vivia, e as organizações sociais voltam a se fortalecer, os movimentos começam a se reconectar lá para final da década de 70, início da década de 80, com os movimentos pela redemocratização, né? Então, a gente tem aí uma trajetória que não sempre de idas e vindas, né? A gente tem que se apropriar disso, de que as organizações do terceiro setor, elas vêm para um olhar de entrar para uma atuação mais capilar, mais perto da população, e geralmente elas atuam em espaços onde tem um vácuo, né? Que ninguém atua no vácuo, alguém deixou um buraco. Então, o Estado ele não é capaz de prover as necessidades de proteção social, que é o primeiro setor. O mercado também não dá conta de atender com todas as necessidades, todas as pessoas, porque nem todas fazem parte desse mundo mercadológico, têm acesso a bens e consumo, né? Então, a gente tem aí esse espaço onde o terceiro setor começa a se organizar e atuar. Se a gente pegar da época de 1988 até o ano 2000, que é a fase da redemocratização, a gente vem também aqui viver um agravamento dos problemas sociais, ou, na verdade, eles ficaram mais expostos, porque no regime militar a gente não tinha acesso a todas essas informações. Mas lá, com o advento também da tecnologia, da internet, a globalização deixou aí mais escancarado os problemas de ordem social, né? E as organizações, nessa fase, elas deixam de atuar no problema em si, mas elas também passam a atuar nas causas, né? Então, elas vão redirecionando o seu olhar para esse, entre aspas, serviço que ela oferece aí à população. Quando a gente chega no ano de 2008, a gente tem no Brasil uma operação deflagrada pela Polícia Federal chamada Operação Fariseu, e nessa operação a gente tem um mar de escândalos envolvendo organizações da sociedade civil e o Conselho Nacional de Assistência Social, no que diz respeito ao SEBAS, que é a certificação que dá algumas imunidades tributárias para as organizações. E com isso, em 2010, a gente tem um grupo de organizações no Brasil que se organizaram numa plataforma chamada Plataforma Miroski, e exigiram, dos candidatos à presidência à época que tivessem um compromisso de organizar essa legislação e de ratificar essa relação entre poder público e as organizações da sociedade civil, né? E aí a gente vem em 2014 com a Lei 1319, que vem e organiza toda essa relação. Bom, passado essa minha fala de contextualização histórica, né? Eu queria falar um pouco dessa relação da política de assistência social com essas organizações do terceiro setor, né? A política de assistência social, ela também vai se transmutando ao longo do tempo, e lá, com a Constituição Federal de 88, e depois com a Lei Orgânica de Assistência Social, que a gente chama de LOAS, né? A gente vem, em 2004, lançar a Política Nacional de Assistência Social, que vai trazer as diretrizes fundamentais para a organização do Sistema Único de Assistência Social.
Lá na Política Nacional de Assistência Social, a gente já tem uma previsão, né, dessas diretrizes, de que a política tem que ser descentralizada do ponto de vista político e administrativo, que cabe à esfera federal a coordenação e as normas gerais dessa política, e que cabe às esferas estadual e municipal e às organizações da sociedade civil a coordenação, a execução dos serviços, programas e projetos dessa política de assistência social. E também a política nos lembra que a primazia da responsabilidade pela política de assistência social e pelas políticas sociais em si é do Estado. Então, já lá nas diretrizes da política tem um reconhecimento da importância do papel das organizações da sociedade civil para a execução da política de assistência social, né? Anterior a isso, a gente tem já na Constituição o artigo 204, que destaca a participação da sociedade civil de forma a ser um ator junto ao Estado, de modo parceiro e complementar, né? Então, o que eu queria trazer com isso tudo para a nossa realidade hoje, né? A OSC, ela não é só uma... A OSC, né, eu costumo falar muitas siglas, as organizações da sociedade civil, elas não são meras prestadoras de serviço, tá? Elas têm um papel importante de fazer junto com o Estado, né? Então, não é um papel só de execução, mas também é de leitura dessa realidade vivida, né, de discussão nos espaços de controle social desse cenário de desproteções que o Rodrigo vinha falando, né? As organizações da sociedade civil, elas não têm um papel de substituir o Estado, mas sim de fazer junto e com foco nos problemas existentes nos territórios, em especial os territórios mais vulneráveis, né? O que eu digo, assim, de desafios hoje, a gente tem a assistência social como uma política que eu digo que ela é transversal, né? Ela perpassa por todas as outras, e a resolutividade das ações da política de assistência social, ela depende de articulações com as demais políticas. A assistência social não faz milagre, não faz sozinha, assim como as organizações sociais também não. A gente fala da incompletude institucional aqui. Se a gente quer falar de porta de saída, a gente tem que falar daqueles que não conseguiram acessar as questões que estão postas, e a assistência vem para defender justamente os excluídos, tá? Na relação aqui que a gente tem com a política de assistência social e as organizações do terceiro setor, eu encaro assim, que aqui em Jundiaí a gente tem uma relação produtiva, uma relação muito profícua. As organizações que têm desenvolvido os seus trabalhos, ela tem as suas expertises, coisa que, se a gente dependesse só da ação do ente público, do Estado, talvez a gente não conseguiria ser tão assertivo para algumas áreas, né? Porque a política, ela, principalmente para os serviços da proteção social especial, ela vai requerer alguns afinamentos, né? Algumas especificidades que as organizações sociais, quando se dedicam só a essas causas, elas têm um trabalho, uma condição de desenvolver um trabalho mais focado para a porta de saída, né, para a travessia. Então, eu acho assim que hoje, pensando ainda na política de assistência social, que veio funcionar como um sistema muito recentemente, agora em 2011, a gente precisa ainda avançar nessa relação com as organizações do terceiro setor para garantir ao cidadão acesso a benefício, a serviço e deixar claro para esse munícipe que recebe essa oferta que o que ele está recebendo são serviços de natureza pública.
acho que a gente ainda falha muito nessa comunicação para chegar ao munícipe, que aquilo que ele está recebendo, que está sendo executado por um parceiro nessa relação, é uma política pública. Né? Então, acho que isso é um desafio. O desafio também é de trabalhar com os usuários, né, de que os programas, os serviços da assistência social, eles não têm um caráter só de oferta, mas também um caráter de socioeducação, né? E o outro desafio que eu acho bastante importante é a gente trabalhar a qualificação do trabalhador do SUAS no terceiro setor, para esse alinhamento conceitual do que da riqueza do trabalho que ele executa e da importância de que isso é enquanto oferta de política pública, né? Sinto que a gente ainda tem muito a caminhar e traz uma sensação que a gente tem ainda que desenvolver essa ideia de sistema, embora a gente e a gente tenha atuado aqui com esse princípio das diretrizes, né, da territorialização do trabalho em parceria. Eu acho que, basicamente, as ideias que eu queria trazer, falando do terceiro setor, eu falando que seria muita sozinho, né? E que as riquezas que a gente encontra nos territórios, geralmente esses territórios eles já foram, vamos dizer, o barro já foi pisado antes por uma organização social, né? O terreno já foi aberto. Então, não dá para você chegar num território de alta vulnerabilidade como se o Estado fosse o supremo provedor de tudo e não reconhecer aquela riqueza que as organizações sociais já lapidaram antes. E daqui para frente, quando se estabelece uma parceria, de ter o entendimento que o caminhar é junto, embora a diretriz é da política pública, a diretriz é estatal. Então, acho que a minha contribuição inicial é essa, se a gente puder ir depois para um bate-papo, né? Aí estou disposta aqui para as perguntas, vocês fiquem à vontade. E eu vou passar a minha fala para a Rosana Merig, né? Minha ex-colega de trabalho. Bem-vinda aí, Rô. Valeu, Di. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Rosana Merig. Vou começar pela minha autodescrição. Sou mulher, 53 anos, tenho cabelos grisalhos, comprimento próximo ao ombro. Hoje eles estão presos num rabo de cavalo. Uso óculos, tenho a pele, sou branca, tenho a pele morena clara. Aqui no fundo tem uma parede branca com um teto e uma porta no lado esquerdo no vídeo, marrons. E estou usando um vestido jeans. Bom, eu sou psicóloga, né, por formação, recém-aposentada da Prefeitura Municipal de Jundiaí, da área da assistência social, ainda me adaptando a essa nova vida. Sou voluntária no Grupo de Apoio à Adoção Semente e também no Movimento Cardoso. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência nesses quase 25 anos de trabalho na assistência social do município como educadora social e como coordenadora que fui em alguns programas. E, basicamente, eu trabalhei em 4 programas. No Projeto Criança, que depois passou a ser o Centro de Referência da Juventude, o CREJUVE. Depois fui no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. De seguida foi o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. E já há uns 2 anos anterior à minha aposentadoria, eu estava na divisão de programas complementares que abarcava tanto a segurança alimentar e nutricional quanto a economia solidária.
Nesses 4 programas, né, além de atender o público de diversas faixas etárias, diferentes etnias e culturas, gêneros, orientação sexual, pessoas com deficiência e diversas outras pessoas, também todas elas com diferentes demandas. Então, só para exemplificar um pouquinho. O Prejuve, o público atendido eram jovens e adolescentes. Eles chegavam com uma demanda muito grande para cultura e lazer, né? Eles buscavam oficinas, cursos de desenho, hip hop, grafite, teatro. Também eles vinham em busca do trabalho, né? Nós tínhamos o programa Aprendiz, que era o programa para iniciação, né, no mercado de trabalho. Então eles chegavam também com essa buscando ser inseridos no mercado de trabalho no primeiro emprego. Junto com o aprendiz, vinha a demanda da educação, porque para participar do aprendiz eles tinham que estar estudando, e muitos deles já estavam fora da escola. Então também tinha essa demanda de reinserção na escola. E junto com o trabalho com os adolescentes, nós fazíamos o trabalho com as famílias deles. Então, no atendimento às famílias vinham demandas de alimentação, né, da segurança alimentar, de trabalho, de saúde, de habitação. Então, para vocês verem, um serviço com todas essas demandas. Aí, o CREAS. O CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, como o Rodrigo já pautou, são famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados. Então, nós tínhamos tanto, né, as famílias com os indivíduos, nós tínhamos idosos em situação de violência ou abandono, nós tínhamos jovens e adolescentes que, em conflito com a lei, que eram atendidos na medida socioeducativa, também com uma demanda muito grande para a saúde, principalmente saúde mental, para trabalho e renda, para a segurança alimentar, para a educação, principalmente na reinserção desses jovens na vida socioeducativa, porque a grande maioria deles está fora da escola, muitos deles com diagnóstico de problema de aprendizagem, então nós também tinha essa demanda, né, buscar o atendimento psicopedagógico. No CRAS, que é a porta aberta da assistência social, que é o Centro de Referência da Assistência Social, de novo, demandas grandes da educação, com relação a vagas para creche, vagas na escola, conflitos na escola, que as famílias chegavam para eles entenderem o que estava acontecendo, a gente intermediar um pouco a situação. Uma grande demanda de cesta básica com relação à insegurança alimentar, uma grande demanda de habitação, né, eu trabalhei no CRAS São Camilo, então lá é um território que tem uma demanda de habitação muito grande, são muitas demandas de cultura, lazer, e depois na divisão de programas complementares, né, como o próprio nome fala, segurança alimentar e nutricional, então tinha a questão da alimentação, e lá nós trabalhávamos com a oferta da cesta verde, proveniente do Banco de Alimentos, junto com a educação alimentar e nutricional, que era oferecida nos CRAS. E também a economia solidária, que é voltado para o trabalho, né, para a renda, para as pessoas que tinham interesse em desenvolver o empreendedorismo e a autonomia nessa vertente. Então, tudo isso, por que eu estou falando tudo isso? Porque todas essas demandas levantadas, né, nesses serviços, tinham o caráter para além do fazer da assistência social, né? Então, além da acolhida, além da oferta e inserção em programas de transferência de renda, além da inserção em serviços, programas e projetos da assistência social, como o PAEF, o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, ou especializado às famílias e aos indivíduos, que acontecem tanto nos CRAS quanto nos CREAS, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né, que em parceria com o terceiro setor, com as OSCs, para além do trabalho que é da assistência social, tem toda essa demanda que são das outras políticas públicas, né, como a Edilene falou, a assistência social não faz milagre, não faz mesmo,
né? E esse trabalho, em parceria com as outras políticas públicas, com o terceiro setor, são imprescindíveis para a gente conseguir dar atenção e superar essa situação, tanto de vulnerabilidade, quanto de violência de direitos dessas famílias, desses indivíduos. O diálogo, tanto com essas políticas públicas, quanto com o terceiro setor, quanto com a população, é primordial, né? Tanto que, assim, dependendo do trabalho que a gente desenvolvia, tinham reuniões que eram específicas para discutir casos. Então, nessas reuniões eram chamados os setores, né, que eram afins àquele caso, como em espaços onde nós nos debruçávamos para discutir tanto a criação de propostas de serviços que não existiam ou que não estavam a contento, como a criação de fluxos para esses serviços. Então, essas reuniões, esses encontros aconteciam tanto nos serviços envolvidos, nos casos discutidos, ou, né, na situação que fosse, como, por exemplo, nas reuniões de rede. Em Jundiaí nós temos a REDECA, que é Rede do Direito da Criança e do Adolescente, um espaço importantíssimo, onde vários fluxos foram construídos, onde vários serviços foram se conhecendo e se respeitando o fazer um do outro, e conhecendo o que quer esse serviço para ter essa intersetorialidade, para fazer junto, para um complementar o fazer do outro, e poder, de alguma forma, atender melhor esse cidadão, essa família, esse indivíduo. Tem as redes territoriais, que são importantíssimas, é um espaço tão rico, tão importante, de troca, de conhecimento, de também fomentação de necessidades, de serviços que não estão a contento, ou de ideias novas para ser criados serviços para atender, esse público em vulnerabilidade, em violência, em violação de direito. As redes, um território rico onde a população participa, onde traz o olhar de quem está recebendo esses serviços. Porque nós, técnicos, por mais que a gente se envolva e aprenda e entenda, não é quem está lá na ponta recebendo e quem necessita receber esse atendimento. É um espaço muito rico de articulação, desse movimento fortalecido para, sim, trazer as necessidades e o que é necessário discutir na cidade, o que é necessário ser feito. E um outro espaço também importantíssimo são os conselhos, onde também tem toda essa transversalidade, tem toda esse intersetorialidade de tanto do poder público quanto da sociedade civil, e como é importante ter esse trabalho conjunto, essa construção conjunta. Quando a gente vê que existe esse trabalho intersetorial, a gente consegue vislumbrar a efetivação do trabalho da assistência social. Você consegue ver que o indivíduo, essa família, é atendida num todo. E aí são os nossos parceiros, nossos parceiros, saúde, educação, habitação, cultura, lazer, trabalho, o terceiro setor, as lideranças de bairro, conselho tutelar, poder judiciário, são parceiros que complementam, que dão essa amplitude no atendimento. Mas quando falta um ator, aí esse atendimento fica deficitário. Eu falo que é como um corpo, o corpo não existe sem o aparelho respiratório, o corpo não existe sem o esqueleto, o corpo não existe sem os músculos, e mesma coisa o atendimento. Se não tiver todos os atores envolvidos, para ter essa completude no atendimento, vai faltar algo a ser feito e vai ficar deficitário esse atendimento. Para além do próprio atendimento, é importante essa intersetorialidade para os setores
conhecerem as demandas da população, porque muitas vezes acontece também de cada um ficar no seu quadrado, né, e eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer dentro da proposta, né, que é o meu setor, minha política, minha entidade, e esqueço de olhar para fora o tanto que tem para ser ofertado e para ser recebido, para completar isso, para completar esse olhar de amplitude e de atendimento. E quando a gente não consegue ter esse olhar, né, essa população que já está em vulnerabilidade, ela fica à margem, porque eu só consigo ver uma parte, aquela história do elefante, né? Um acha que o elefante é só a tromba, outro acha que o elefante é só a orelha, e por aí vai, né? Não vê a totalidade do público que é atendido. E aí começam, então, os pré-julgamentos. Então, aquele aluno que não se comporta em sala de aula e que acaba sendo, de alguma forma, taxado como tem mau comportamento, ou não tem interesse, ou ele agride os colegas, é aquele garoto que é agredido em casa, que sofre violência. O adulto, que é aquele eterno desempregado, que não está nem aí, que é um vagabundo, é aquela mesma pessoa que não tem alimentação em casa, que está doente, que está depressivo. A mãe, como nós vimos essa semana, né, que coragem que ela tem de entregar a criança, de abandonar a criança na igreja, é aquela mulher que não foi acolhida, que por algum motivo ela não tem condição financeira, ou emocional, ou física, para maternar essa criança. Ou mesmo foi fruto, de repente, de uma violência. Então, enquanto a gente não tem o entendimento de quem é o nosso público, quem é essa pessoa que está em vulnerabilidade, em violação do direito, os pré-julgamentos surgem. E aí a gente começa a fazer disso uma verdade, inclusive prejudicando o próprio atendimento, onde quer que seja o trabalho dessa pessoa. Também eu vejo uma necessidade, talvez, essa intersetorialidade não se dá só a nível dos técnicos, mas também a nível de gestão. Né? Quando a gente vai construir os planos, quando vai partir para as ações, os gestores conversarem, né, entenderem quem é essa população, porque às vezes muitos planos são construídos deixando de lado essa população que já está à margem, né, não alcança, não é efetivamente para esse público que mais necessita e que é prioritário. Essa construção coletiva, né, que a gente está tentando, está trazendo para discussão aqui no Movimento Cardume, né, com as lives, com as reuniões, eu entendo que é justamente nesse sentido, né, de nós podemos ter a oportunidade de ter esse olhar ampliado para todas essas situações e realmente entender quem é o público, né, é o que estamos falando aqui da assistência social, quem que é esse público, quem que é esse cidadão de direito e que constantemente tem esse direito violado. Eu acredito que a participação para essa construção coletiva da autonomia e do direito humano social é o que nos mobiliza e o que nos faz estar à frente do movimento e de chamar essas discussões. Acho que era isso que eu queria falar hoje. Agradeço a oportunidade e vou passar a palavra agora para a Cláudia Honório, minha colega de ativismo aí da criança e do adolescente, e que vai fazer a sua apresentação. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Cláudia Toffoli Honório, né, tenho 51 anos, vou fazer a minha autodescrição aqui para vocês. Sou morena de pele bem clara, meu cabelo é castanho, escuro, mais ou menos na altura dos ombros. Eu estou usando um fone branco, óculos com armação também branco e transparente, uma camisa em tom terra. Atrás de mim eu tenho uma cortina bege, dá para ver ainda um pedaço de janela.
e a parede branca. Eu acho que basicamente é isso, né? Agradeço imensamente a oportunidade de falar aqui com as pessoas, né? Principalmente abraçando, né? Me colocando como cardume, porque nessa noite mais para fazer realmente, acho que mais um convite para vocês, para falar um pouquinho de como eu cheguei aqui. Nós acabamos de ouvir a história, né? E o trabalho, a luta de 3 profissionais da área da assistência social propriamente dito, pessoas que estão aí na luta há tanto tempo. Eu sou a mais novinha, digamos assim, nessa luta, né? Eu sou formada em Direito e cheguei na assistência social pelo voluntariado, né? Porque a minha primeira experiência foi no colégio onde os meus filhos estudaram, que eu fui convidada para fazer parte de um clube de mães, onde eu aprendi muito com uma senhora que nos levava, né, nos rincões aí de Jundiaí, e eu custava acreditar, né, que nós tínhamos famílias tão vulneráveis em uma cidade tão linda e próspera, né, que era isso que eu tinha visto quando cheguei de São Paulo. E percebi na atuação daquela senhora que mais do que ir até lá fazer assistencialismo, ceder cesta básica, esse tipo de coisa, ela ia lá para levar um pouco de dignidade para estas famílias, né? Porque ela sempre dizia assim, olha, o mês que vem eu ainda volto, né? Mas aí a gente vai conversar para saber os passos que você conseguiu dar. A partir daí, depois eu cheguei no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tive o prazer de fazer parte de 2 mandatos e meio, né? Participei de várias comissões e me encantei pela área social, né? E não preciso dizer que, claro, que a minha maior bandeira é a criança e o adolescente. Hoje eu sou do Conselho Tutelar, então mudei de área, digamos assim, mas a bandeira continua absolutamente a mesma. E o que eu queria falar para vocês? A Rô falou um pouquinho, né, de conselho, da importância que esses espaços são de conversa, de diálogo, de troca de saberes, de troca de olhares, né? Tanto ela, a Di, o Rô, os Rôs, né, tanto a Rosana quanto o Rodrigo falaram da intersetorialidade, da importância do caminhar juntos, né? Porque o ser humano realmente ele não pode ser repartido, né? Desde pequenininho, desde criança, ele não dá para você cuidar de uma parte dele. E quando a gente fala em intersetorialidade, gente, complementariedade, que eu acho que é a grande ação, a gente não está falando de cada um no seu quadrado, quando termina o meu, começa o do outro. A gente está falando de fazer efetivamente junto. As ações precisam ser concomitantes, né? Quando a Edilene traz para a gente todo o histórico da assistência social, dessa luta da assistência social, até que a gente chegue em 1988, eu digo para vocês, né, da minha área, a gente tem uma Constituição que sempre foi chamada de cidadã. Nós temos a maior e mais bela lei federal, a 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a lei, por si só, ela não efetiva direito, ela garante. Mas a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa olhar para esse indivíduo e trazer para ele essa luz, né? Até mesmo essa responsabilidade consigo mesmo, fazer com que ele se perceba um cidadão, com que ele traga para si esse projeto de vida, né? Um projeto ético, político, com que ele saiba que ele pode ser ouvido. E se a gente não começa pelos conselhos, a gente pode começar pela associação de bairro, né? A gente pode começar na assembleia do condomínio, mas a gente precisa conversar, né? Nós precisamos ouvir. Como a Rosana bem disse, ninguém, por melhor que seja o servidor, por melhor que seja a política, por melhor que seja o gestor, ele não vai conseguir olhar para essa família, para essa criança, para esse público e decidir o que é melhor para ele. Ele precisa ser ouvido. E a gente precisa treinar os nossos ouvidos para isso, né? Nenhuma política social, nenhuma política econômica por si só é protetora, se ela não caminhar junto com as demais políticas, né? Eu acho que esse momento que a gente está atravessando, essa pandemia, ela levou luz, né, para essa precariedade de tantas pessoas. E aí fica a pergunta, né, pós-pandemia, o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai lidar com essas situações? Porque
tirá-los da marginalidade, trazer para o centro, trazer para a visibilidade, com certeza não é simplesmente doar uma cesta básica. É muito mais que isso. Como eu disse, eu aprendi isso lá atrás com uma senhora de uma sabedoria incrível, de uma cultura incrível, né, dessas que vêm de dentro. Então, eu estou aqui para falar para vocês que todo mundo tem como contribuir. A gente precisa sair do nosso quadrado. A gente precisa enfrentar um pouco mais. Ontem, nós celebramos o Dia Nacional dos Direitos Humanos, né? É um dia que faz memória a uma mulher que morreu lutando, uma das primeiras sindicalistas do Brasil, né? E o lema dela era, se não me falha a memória, gente, era não fujo à luta, prefiro morrer na luta do que de fome, algo assim. E a gente precisa olhar para o lado, para que mais ninguém morra de fome do nosso lado, né? O terceiro setor é importantíssimo, importantíssimo. Só que, como o Rodrigo bem colocou, e a Edilene também, as OSCs são organizações da sociedade civil, organizações. Então, nós precisamos nos organizar enquanto sociedade civil. Jundiaí tem mais ou menos 25, 28 conselhos municipais de política pública, né? Em qual deles será que eu me encaixo? Em qual deles será que eu me sentiria à vontade para abraçar essa causa, para estudar essa causa, para discutir, aprender com os meus amigos e levar para esse local de discussão? E, gente, muitas vezes é um conselho deliberativo, né? É um conselho como, por exemplo, da criança e do adolescente. O que este conselho delibera precisa virar resolução e vincula o poder executivo, né? Então, assim, é uma forma, sim, de nós participarmos dessa política, né? É uma forma de, junto com esses conselhos, nós pensarmos a lei orgânica, pensarmos se ela precisa de reforma, pensarmos no plano diretor, pensarmos no orçamento, para depois, então, discutirmos com os nossos vereadores, com o legislativo, se aquela lei está de bom tamanho para o que a gente espera para a nossa cidade ou não. E para isso nós precisamos ter lá também pessoas dispostas a ouvir, né? E ouvir todos. Como a Rô disse, a nossa sociedade é riquíssima exatamente porque ela é extremamente mista, miscigenada, misturada. E a gente sabe que cabe todo mundo. E que todo mundo tem muito para dizer, todo mundo tem muito para contribuir, né? Se a gente enxergar esse usuário sozinho, né, dentro já da complexidade que ele é, né, porque ele precisa de saúde, ele precisa de habitação, ele precisa de alimento, já é complexo. Só que a gente também não pode parar para ele. A gente tem que olhar para ele, olhar para o chão onde ele pisa, olhar para o seu redor, olhar para a sua família, olhar para o seu vizinho. Né? Então, eu acho que são todas essas questões que o Cardume tem tentado trazer em pauta. Minimamente, hoje nós somos 4 aqui conversando um pouquinho com vocês e dizendo das nossas experiências de vida, do quão gratificante é você fazer parte de um movimento como o Cardume, de você fazer parte de um Conselho Municipal de Direitos, né, de um Conselho de Assistência, de um Conselho do Idoso, né? Aliás, esses dois que eu citei, né, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho do Idoso, estão vinculados à unidade de gestão da assistência social, na minha modesta opinião, erroneamente, porque aí se confunde tanto o idoso quanto a criança, a política do idoso, a política da criança como uma política assistencialista, política como se a assistência fosse a responsável por esse público, e não é, né? Muitas vezes a gente fica discutindo o que a assistência está fazendo, o que o CRAS, o CREAS, como a Rô colocou, como é que eles estão atuando, e a gente esquece de trazer para a conversa a saúde, a educação, né, o esporte, a cultura, para poder criar uma política pública que realmente abrace todo cidadão jundiaense. O que mais que eu poderia falar para vocês? Não sei, gente, eu acho que a vida, ela não nos dá a possibilidade de ensaio, eu acho que o cotidiano, ele é real, eu acho que essa pandemia não é um retrato, não é uma fotografia, né? O cotidiano é vivo, ele muda, e a gente precisa se unir de verdade, né? Unir para estudarmos juntos, para aprendermos uns com os outros,
para estarmos vinculados, né, no afeto, no respeito, na democracia, para que a gente um dia realmente faça como a Declaração dos Direitos Humanos disse lá no seu primeiro artigo, né, que todo homem nasce livre e ele tem que ter os seus direitos respeitados, a sua dignidade. Ele é livre e igual, em direito e dignidade a todos os demais. Eu acho que basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, né, trazer realmente a minha experiência, a minha alegria de participar desse movimento, convidá-los já para as próximas conversas, avisá-los que o movimento Cardume ele está só começando, né? Então ele está de braços abertos para receber todos vocês, para ouvi-los, e agradecer os meus companheiros aqui de live hoje, né? Rosana Merig, Rodrigo Mendes, Edilene Cardoso, né? Que dividimos esse espaço para conversar um pouquinho com vocês e falar sobre essa política tão importante, né, no nosso município, no nosso estado, no nosso país, que é a assistência social, né, que faz parte aí da seguridade social, da proteção social. Ela é um grande guarda-chuva, gente, mas ela precisa estar aberta para todos, né. Acho que é isso. Vamos... Tá. Então vamos encerrando, né? Então daí todo mundo vai dar, depois vamos dar o boa noite. Eu só queria colocar um testemunho. Há 16 anos eu sou voluntário de uma organização que acolhe crianças e adolescentes que foram retirados da sua família por questão de maltrato, por N situações. E eu percebo que essas crianças e adolescentes estão no acolhimento institucional, que é um serviço da assistência social. Por quê? Porque os pais dela, as famílias delas, não tiveram acesso às políticas públicas sociais. Eles não tiveram moradia, não tiveram educação, condição de acesso a trabalho adequado, questão da cultura. E isso gera toda uma falta de desproteção que gerou que eles, de certo modo, tivessem que sair da família biológica para essa situação. Então, isso é uma coisa terrível, né? E isso acontece num município rico como o nosso, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre com o olhar atento, e isso no nosso país é evidente. Então, a gente tem que sempre estar atento para cada vez... A gente falou muito dessa questão da intersetorialidade com relação a isso, né? A luta, e o Cardume é isso, né? São ativistas nas suas áreas que lutam para a efetivação dos direitos sociais. Eu quis dar esse exemplo porque realmente é isso. Acaba um adolescente, uma criança, ele tem que deixar a sua família, porque a sua família não teve acesso à educação, saúde, assistência, cultura, trabalho de uma forma adequada. Então a gente tem que lutar por isso, né? Num país, para ter uma sociedade socialmente igualitária, politicamente democrática, economicamente justa e ambientalmente sustentável. Acho que essa é a nossa luta, a nossa militância, isso é o Cardume. O Cardume é isso, para lutar na cidade de Jundiaí por isso. Esse é o Cardume, tá bom? Agora passo para a Elaine fazer a sua despedida, para Rosana e para a Cláudia. Obrigada, Rodrigo. Bom, inicialmente eu queria agradecer o Movimento Cardume, mais uma vez, pelo convite, falar que eu estou sempre à disposição para falar da assistência social, que é um tema que eu defendo, sou apaixonada pela área que eu atuo, pela profissão que eu tenho, e sempre que puder contribuir de alguma forma, eu estarei disponível. Acho rica e muito válido esses encontros, discutindo todas as políticas sociais. A assistência social, ela é uma política muito importante, como a Cláudia falou, faz parte do tripé da Seguridade Social, com a saúde, com a previdência, tem um caráter não contributivo, é a quem dela necessitar, e a gente precisa ainda muito desmistificar a questão do clientelismo, do favor. Assistência social não é favor, ela é direito, né? Tem muitas coisas ainda para a gente avançar na construção dessa política, que eu falo que ainda é uma política nova, nós temos que implementar ainda muitos serviços
para ter aí o que a gente chama de um cardápio de ofertas, serviços que são tipificados. Esses serviços precisam das organizações do terceiro setor para que eles sejam desenvolvidos. E eu despeço aqui, né, levando aí, pedindo que o movimento Cardume, e se tendo chegado ao poder legislativo, que lute pelo orçamento mais adequado para essa política, porque não é possível fazer política pública sem recurso, sem dinheiro, e a assistência social, ela tem ações de caráter preventivo na proteção social básica que, por muitas vezes, acabam não sendo executados por limitações orçamentárias, porque o dinheiro acaba sempre indo e sendo investido nas ações da proteção social especial, em especial ações de alta complexidade, que requer um recurso financeiro muito grande para desenvolvê-las. E também de que eu, né, enquanto um ator estatal dessa política, a gente não pode, enquanto servidor público, perder esse referencial metodológico, esse referencial de diretrizes de política pública e fazer essa interlocução com a organização da sociedade civil, que são as organizações sociais, que é esta sociedade organizada, como a Cláudia disse. E, como a Rosana também apontou muito bem, a assistência social, quem esteja fazendo ela na ponta, lá no CRAS, numa reunião de rede num território, ela está articulando com as riquezas daquele território, os recursos daquele território. Mas o gestor público também tem que fazer este movimento nas dependências do gabinete, nas dependências do Paço Municipal. Ir conversar com o gestor das outras áreas para colocar para eles que as demandas que batem à porta da assistência social, como bem o Rodrigo disse, são por lacunas deixadas pelas outras políticas sociais que não atenderam essa família ou que estão estruturadas de um jeito em que essas famílias mais vulneráveis não conseguem ter acesso. Então, eu queria agradecer muito, foi muito importante estar aqui, eu acho que é um momento de aprendizado e compartilhamento. Obrigada. Não vamos estender mais, até porque a nossa live já extrapolou o horário, então agradeço, né, a oportunidade. Muito bom compartilhar esse momento com meus colegas de profissão e de vida e de crença, né, porque nós acreditamos, né, no mundo melhor, nós acreditamos que todos têm direito, que todos podem ter oportunidade, e é para isso que nós estamos aqui, para poder levar esse direito a quem ainda não tem. Existem muitas pessoas que ainda não têm, por mais que digam ao contrário. Boa noite, e foi um prazer estar aqui hoje. Bom, pessoal, boa noite. Foi, como a Rô disse, um prazer estar aqui com vocês. Contem com o Movimento Cardume para ouvi-los. Nos ajude a chegar na Câmara Legislativa. Existe aí uma pré-candidatura, mas, como vocês podem perceber, já é um movimento disposto, aberto a ouvir a todos vocês. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima.